Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Estamos tratando aqui da parte específica, segurança judiciária, segurança do transporte, tudo que pode cair aí no teu concurso, para que você consiga fazer uma boa prova e realizar o seu sonho aí de conseguir, né, o seu cargo, tão sonhado cargo no serviço público, tá bom? Hoje o assunto é bem tranquilo, você vai observar aqui que não tem muito mistério, então a gente vai trabalhar a parte de direção defensiva e ofensiva, tá? Então, se você já é um condutor habilitado, você vai saber tirar de letra esse tipo de matéria, inclusive para fazer na sua prova. Só que o que acontece? Como é um tema fácil, né, aparentemente fácil, muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado. Ah, é fácil, porque eu tirei habilitação, porque eu fiz a provinha do Detran, então acaba que fica um pouco de lado. Mas a gente vai abordar aqui pontos chaves para a sua prova, que se você não tiver esse conhecimento, você não consegue acertar a questão, tá? Então, óbvio que existem questões fáceis, existem questões medianas em qualquer matéria, e questões que você só consegue acertar se você assistir a aula e estudar o material, tá bom? Então, começando hoje a direção defensiva e ofensiva, tá? Então, tá escrito direção defensiva aí, mas a gente vai falar um pouquinho do que é a direção ofensiva também, porque é o que está no teu edital, ok? Então, eu coloquei aí o meu e-mail mais uma vez, né? Se você quiser mandar um e-mail, entrar em contato, estou à disposição, tá bom? Bom, gente, então é muito fácil. Você fala assim, direção defensiva. Quando você fala para uma pessoa, aquela pessoa vive na defensiva, né? Qual a ideia que você tem disso? Não, é você se prevenir, né? Tá sempre naquela expectativa de prevenção. Então, olha a definição aí de... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Bom, direção defensiva é a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com os seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. Fica muito claro que quando você dirige, né, quando você vai transportar uma autoridade, você tem que seguir as regras de trânsito. Ok, ninguém tem dúvida disso. Só que não somente seguir as regras de trânsito, né? A direção defensiva, por exemplo, ela não está na lei, ela não está no CTB especificamente, o que você, se você tem que ter atenção, enfim, mas está implícito, não é isso? Então, o que você vai colocar em prática no teu concurso, né? E no teu dia a dia aí como motorista? Você tem que pensar como outro motorista pode agir. Você não pode focar só no seu veículo, só na sua condução, na condução dos seus passageiros. Você tem que prestar atenção na via, se existe uma condição adversa, se existe uma chuva, se existe uma neblina, buraco na pista. Você tem que prestar atenção se o veículo que está atrás de você, ele está a uma velocidade maior, quer te ultrapassar. Então, é uma série de fatores que faz com que você não decida suas atitudes de forma isolada, né? Que você tenha que prestar atenção em outras pessoas, em outros condutores, nos pedestres, nos animais da pista, nas condições da via, tá? Então é isso que a gente vai observar aqui. Mas, como regra, é o quê? É prevenir acidentes. A ideia é que nunca ocorram os acidentes, tá? Quando eu falo, não está expresso no CTB, está expresso de maneira espaçada, né? Tá ali, cada estado tem o Detran, ele coloca lá um manualzinho de direção defensiva para você. Você pode pegar um manual na internet, você vai ver que todos abordam da mesma maneira, tá? Mas no CTB, o que ele diz? Ele pune quem descumpre regras até básicas de defesa, de direção defensiva. Eu ia falar defesa pessoal aqui, de direção defensiva, tá bom? Então, você tem que reconhecer antecipadamente essas situações de perigo, tá? Não somente acidentes, né? Mas diversos tipos de situação. Um carro enguiçado, por exemplo, você tem que reconhecer. Como você vai prevenir um carro enguiçado na rodovia? Se você sai com o seu carro, você tem que verificar a condição daquele veículo antes de sair. Não é isso? Você tem que verificar o nível do óleo, veículo do fluido de freio, você tem que verificar se existe água,
você tem que verificar a calibragem dos seus pneus, nível de combustível, se ele é suficiente para chegar ao seu destino, uma série de fatores que são igualmente importantes, tá? Para que você faça uma condução segura, ok? Então é bem tranquilo. Prever o que pode acontecer. Então, prever o que pode acontecer. Se você anda com o carro sem manutenção, não calibra seu pneu, você não está se importando com a sinalização de trânsito, com as normas de trânsito, você provavelmente vai ocasionar um acidente ou um transtorno numa estrada ou numa rodovia, tá bom? Seguindo aí. E aí eu coloquei alguns riscos e perigos no trânsito. Quais seriam os riscos e perigos no trânsito? Bom, primeiro, o primeiro risco, a gente falou do veículo, né? Eu falei aqui que você tem que fazer uma manutenção preventiva no seu veículo. Então, o que seria? Iluminação, verificar farol baixo, farol alto, farol lanternas, neblina se houver, tá? Combustível, pneus, importantíssimo, a banca adora pneus, espelhos retrovisores, tá? Ter atenção com o ajuste desse espelho para minimizar esses pontos cegos que você sabe. Quando você está conduzindo, muitas vezes você observa um veículo que está atrás, mas quando ele vai te ultrapassar, você não consegue observar esse veículo de forma efetiva, né? Então você de repente acha que ele não está lá e avança para a esquerda. E na verdade ele está, porque esse veículo está exatamente no seu ponto cego. Então você tem que ajustar esses retrovisores de maneira que minimize esses pontos cegos, tá? Inclusive você pode se afastar um pouco, né? Virar um pouco para o lado, você não pode se distrair a ponto de perder totalmente a atenção, mas você pode até com o corpo ajustar e minimizar esses pontos cegos, tá? Então o veículo são os níveis dos fluidos, radiador, freio, combustível, ok? Calibragem dos pneus, iluminação, tudo isso é necessário que você verifique antes da sua condução para evitar esses riscos e perigos, tá? Os condutores, quando a gente fala de condutores, a gente está falando, lógico, se esse condutor é capaz, é capacitado, se ele tem habilitação, se ele tem a CNH, então, se ele ingeriu alguma bebida alcoólica, se ele faz uso de medicamentos, medicamentos prescritos que controlem alguma doença psíquica, por exemplo, né? Medicamentos fortes que possam causar alguma alucinação. Então, esses condutores também são riscos e perigos. Condutores agressivos, hoje em dia é muito comum uma briga boba, né? Então, se você fez algo que nem é considerado tão grave, o outro condutor já fica extremamente estressado e muitas brigas de trânsito acontecem por conta disso, tá? Então, o condutor também é um risco, tá? Veículos aqui a gente pode botar manutenção periódica. A gente não vai entrar em detalhes com relação a fluidos e outros itens, motor de combustível, porque isso é visto na aula de mecânica, noções de mecânica de automóveis, tá? Então, manutenção periódica do veículo, o estado de saúde mental, né? Além da capacitação. Vias de trânsito. Essa via, ela está sinalizada? Essa via, ela possui um bom estado, né, de conservação? Essa via, ela é asfaltada, ela não é? Então, a via de trânsito também pode ser, né, um perigo ou um risco para a sua condução, tá? O estado da via. O ambiente, o que seria o ambiente? As vias passam por matas e vegetações. Essas vegetações, as árvores, elas podem esconder, né, a sinalização de trânsito. Então, o ambiente, quando a gente fala o ambiente, a gente está falando de mata, vegetação. Essa mata, vegetação também pode estar dentro da via,